Olá, boa noite, tudo bem? Espero que estejam todos bem. À semelhança do último vídeo que eu fiz, que tinha feito sobre, sobre sobre um tema que tinha falado em inglês, mas ainda por cima era a fotografia de rua em Portugal, portanto tinha a ver com isso, e tinha feito em inglês, mas não tinha feito em português, quer dizer, era em Portugal e não tinha feito em português. Portanto, agora também estive a rever os filmes que fiz este ano, em 2021, os vídeos que eu pus aqui e que postei aqui, e reparei que um deles, particularmente ou relativamente curto, que tinha a ver com o equipamento que eu utilizava e porque é que eu tinha retirado o equipamento, porque ele está só em inglês e portanto estou agora a fazê-lo em português. Porque é que eu retirei o equipamento do meu site, onde eu tinha as câmaras e as lentes que utilizo atualmente. Ora bem, e justificava-me o porquê. E portanto este vídeo é sobre isso, porque é que eu tirei do meu site o equipamento que eu uso. Algum equipamento vocês já sabem que eu uso, porque já mostrei também, a propósito das lentes, das paisagens, falei e mostrei algumas lentes. Já falei também que tenho Sony, também gosto muito de outras marcas, como é evidente, e tenho outras marcas. Pronto, também falei aqui das minhas pequenas companhias, My Little Big Companies, é outro vídeo que eu fiz sobre máquinas mais pequenas, quase point and shoot, mas que são fabulosas e que eu gosto muito. Hum, mas isto para dizer o quê? E porque é que eu retirei, não é? Porque é que eu retirei? Porque realmente o mais importante não é isso. Não é a máquina que nós utilizamos, não é. Até porque isso vai. A máquina que nós utilizamos hoje, mas podemos não utilizar amanhã. E não é de certeza a máquina que utilizava ontem. Estão a perceber? Portanto, aqui a ideia era de que as máquinas podem-se ir substituindo ao longo do tempo, podem-se ir mudando ao longo do tempo. As objetivas também, talvez não tanto, se forem muito boas, podem-se manter, e agora com os adaptadores que existem atualmente, conseguem-se pôr lentes de uma marca noutra marca, enfim, existem muitas possibilidades, portanto, aquela história de que compremos aquilo que queremos e não aquilo que é demais. hum, Tem um bocadinho também a ver com isto, porque no fundo, se eu não vos disser o que é que estou a utilizar, vocês podem ver é o meu trabalho, o meu trabalho. E o meu trabalho tem a ver com aquilo que me rodeia, tem a ver com a vida que temos, com a vida com a sensibilidade que possamos ter em relação à fotografia, em relação àquilo que vamos vivendo, no fundo, ou vivenciando ao nosso redor, e portanto tudo isso é que poderá inspirar-nos e fazer com que tenhamos boas fotografias. Um, Mais do que o equipamento que temos. Mais do que o equipamento que temos. O equipamento que temos é importante se falta uma determinada distância focal, se acho que devo ter uma determinada distância focal, mas tenho que pensar sempre muito bem, porquê? Porque eu neste momento começo a ver que muitas das distâncias focais que eu tenho, ou algumas delas, quase não as uso e estou a ponderar se realmente vale a pena continuar com elas. Portanto, até por isso não fazia sentido eu estar sempre a alterar o site e estar sempre a dizer que agora troquei para esta câmara ou que agora troquei por isto ou por aquilo. Que não é o caso. Já estou com a mesma marca e com as mesmas câmaras há algum tempo. Há uma câmara que já tenho para 6 ou 7 anos e não a largo por nada deste mundo. Outras tenho há 3 4 anos. E esta última marca também há uns 3 anos para cá tenho utilizado. Bem, isto só para dizer o quê? Isto só para dizer o quê? Que realmente o mais importante não é isso na fotografia. E o mais importante é mesmo aquilo que nós possamos
possamos viver uma fotografia sentida ou uma fotografia vivenciada por nós e planeada por nós. Eu estava a tentar neste momento arranjar ou programar ou planear um determinado projeto que poderia culminar com um livro ou com uma zine, uma espécie de livro mais pequeno, não é? E eventualmente com uma exposição. Mas isso não é uma coisa que me esteja a forçar muito, não é? Se eu gostar de determinadas fotografias e que posso arranjar um tema de um projeto para realmente encontrar isso, para encontrar esse projeto, não é? Porque há muitas maneiras de imaginar um projeto e de o fazer, e não é de certeza com um novo equipamento ou com novas objetivas. Não é isso que faz mudar os nossos pensamentos e a nossa maneira de pensar e a nossa maneira de ver a fotografia e de ver o mundo. No fundo, é isso que eu queria dizer quando fiz esse filme. E quando retirei de lá todo o equipamento, foi que isso não é realmente muito importante. Quer dizer, o importante é que vocês, com aquilo que têm, possam fazer boas fotografias. Possam fazer fotografias que nos sensibilizem, que nos atraiam, que nos façam pensar, que nos, sei lá, há uma fotografia, ou pura e simplesmente são belas, e por serem belas, a beleza admira-se e aprecia-se, não é? Portanto, era isso que eu queria dizer com esse filme. Há um filme do YouTube muito engraçado que eu vi já há algum tempo, mas é interessantíssimo. Deram a um indivíduo que tinha como fotografia hobby, mas que estava a fotografar há muito pouco tempo, tinha começado há muito pouco tempo, deram-lhe uma máquina topo de gama, cheia de botões que ele nem sequer sabia para que é que serviam. E deram a um profissional uma máquina que não tinha quase botões nenhum, ele tinha as coisas básicas, como é evidente, conseguia mexer na tríade do ISO, da abertura e da velocidade. Portanto, e deram essa máquina, mas muito simples, uma máquina baratuxa, não é? Baratuxa, a um indivíduo que era profissional, porque sabia mexer muito bem nas máquinas. Bem, não queiram saber a diferença das fotografias. Quer dizer, a fotografia. Portanto, aquela história de que quem está atrás da máquina é que tem importância, tem realmente razão de ser. Quando vimos as fotografias do indivíduo que não sabia mexer na outra máquina, que era super, e vimos as fotografias do outro, o outro tinha fotografias fabulosas, tinha fotografias com enquadramentos e composições lindíssimas, originais, espetaculares, a maneira como ele... o outro, ele realmente tinha jeito para a fotografia, ele tem jeito para a fotografia, ele ainda não sabe a parte técnica bem da fotografia. É provável que o profissional fizesse muito melhores fotografias que aquelas que fez com a máquina mais cara? Não sei, tenho dúvidas. As fotografias eram tão boas que eu tenho dúvidas do profissional. E era com uma máquina que não valia nada. Portanto, meus amigos, é isto que eu vos queria dizer. Portanto, esta história de estarmos sempre aqui a ver novas objetivas, uma máquina que seja melhor assim, melhor assado. Qualquer máquina pode ser boa ou má, quer dizer, é evidente que se eu quero fotografar muito na noite e se eu não tiver lentes com grande abertura, me interessa a mim que a máquina faça ISOs muito elevados. Os ISOs muito elevados, que eu saiba, existe uma marca que consegue ISOs muito elevados, e é monocromática. É a única que faz aquilo sem ruído, porque de resto, ISOs muito elevados com qualquer outra máquina e resoluções muito altas, realmente também não são, quer dizer, a capacidade delas fazerem com ISOs muito altos tem vindo a melhorar, é evidente, ou seja, de recuar 40 ou 50 anos, um ISO de 400 às vezes já seria uma barbaridade para aquela máquina já se via aflita para fazer para tirar essa fotografia. Hoje em dia, agora ainda há algumas que vão ali até aos 3000 e não passam dali, porque não conseguem passar dali. Mas há tanta máquina hoje que chega aos 10.000 do ISO sem problema nenhum,
e a questão é esta: precisamos disso? Não, não, não precisamos disso. Eu não preciso. Eu não preciso nada disso. Não preciso nada disso. Se a fotografia ficar um bocadinho mais escura, fica um bocadinho mais escura. Se é para ficar muito clara, então arranjem lentes que tenham grandes aberturas e não precisam de ISO nenhum, até com ISO 100 quase que fotografam. Se tiverem uma lente com uma grande abertura, aquilo é quase, a noite parece dia. Portanto, a questão é esta, o equipamento que nós utilizamos não é o mais importante, não é o que nos interessa mais. Eu cada vez mais, eu já vendi muita coisa e vou continuar. Provavelmente, há aqui uma coisa que ainda me está a saltar à cabeça, é de que vender algum do material que eu tenho, sobretudo câmaras, que não estou a utilizar. Como não estou a utilizar, porque é que eu as tenho, não é? Portanto, podem servir a outras pessoas que possam utilizá-las. E eu não sei, mas de qualquer modo, esta variabilidade de podermos trocar, não é aquela coisa do síndrome de aquisição de material, não é porque saiu uma coisa nova que é melhor, não. Eu estou a querer despachar material e ficar com o outro. Portanto, não estou a querer comprar novo material, estou a querer ficar como uso só ali 2 ou 3 coisas. Será que isso me basta, não é? Mas eu também não sei o que a minha vontade de fotografar, a minha maneira de fotografar, também não sei se vai mudar, porque isto está sempre a mudar. Nós mudamos, envelhecemos, temos mais idade, vemos as coisas de outra maneira, vemos a maneira como se fotografa vai alterando ao longo da vida. Quer se queira, quer não. Quer se queira, quer não. A não ser que a máquina não tenha grandes hipóteses de variar muito, mas é difícil, é difícil. Eu depois de ter visto aquele filme com as fotografias que o profissional fez, que eu até me benzi, fabulosas, muito boas. E as fotografias do outro desgraçado, estava com uma máquina que valia um balúrdio, não conseguiu tirar. Lá tinha uma ou outra boa. Os enquadramentos não eram muito maus, mas via-se que não sabia mexer na máquina. Pronto, não sabe mexer na máquina. É evidente, e os próprios enquadramentos, mas pronto, na maior parte as composições que ele arranjou não eram as ideais. E as composições que o profissional arranjou eram, e daí a diferença, não é? Mesmo que tivesse grão, ou mesmo que tivesse, ou que não fosse muito focado, ou pior focado, porque a máquina não dava mais que aquilo, mas a verdade é que a fotografia do profissional sensibilizou-me mais, não é? Sensibilizou-me mais. Eles também escolheram bem, não é? Escolheram bem o profissional. O profissional era um profissional que fazia fotografia para ele também, e portanto era uma pessoa que gostava muito de fotografar e que fazia fotografias fora do seu trabalho. Agora, a questão é esta, e daí eu ter tirado do meu website tudo o que eu lá tinha lá uma listagem de todo o material que eu tinha. Mas qual é o interesse disto? Qual é o interesse disto? As pessoas vão olhar para isto, vão olhar para as minhas fotos e vão dizer que eu ainda por cima nas fotos não tinha com o que é que tinha tirado, com que máquina é que tinha tirado. Portanto, também ficavam na dúvida. Ele tirou esta é tão boa, tirou com que máquina? Depois começava a ter perguntas de com que máquina é que eu tirei, com que objetivo é que eu tirei, que máquina é que eu utilizei, etc. Que parâmetros é que eu utilizei. Ouçam, é assim, não vale a pena estarmos a... Eu ainda há pouco tempo respondi, e se ele estiver a ver, mas houve uma dúvida de uma pessoa, de um fotógrafo, que não tem nada, não estou a depreciá-lo, nem a não lhe dar o devido valor. Ele fotografa casamentos, é com isso que ganha a vida, ganha bem, ou não sei se ganha bem, mas não interessa, ganha a vida com isso. E isso é de valor e, portanto, eu só tenho a coisa. E ele acabou por me pôr dúvidas sobre determinadas máquinas e objetivas. Eu nem o conhecia, entretanto já vi a conta do Instagram dele, se calhar vou segui-lo, mas pronto, ele se me tiver a ver vai saber quem foi.
quem foi. E vinha-me perguntar do ISO de uma máquina, será assim, será assado, será cozido. Eu até me enganei a primeira vez quando disse qual era o ISO máximo que a minha máquina fazia, mas afinal até nem era tanto. Mas pronto, mas à parte disso, eu posso dizer a esse, agora aqui no filme vou-lhe dizer uma coisa muito engraçada. Com 35 milímetros, eu vi umas fotografias de um casamento que foram as melhores fotografias que eu já vi. Foi melhores fotografias de casamento que eu já vi. Garanto-lhe. Eram 35 milímetros com uma grande abertura. Deu para tudo. Deu para o escuro, deu para o claro, deu para tudo. Mas só com uma lente a pessoa tirou as fotos que quis. Claro, esteve sempre em cima do acontecimento e deram-lhe essa possibilidade, como é evidente. Há coisas que são feitas ao longe e se não vamos apanhar o pormenor, mas uma 35mm vai lá perto. Também vi uma, muito engraçado, com uma de 28mm, que ainda era menos. Opa, ficaram as fotografias mais originais que eu já vi de um casamento. Espetacular, espetacular. Portanto, é preciso ter imaginação. É preciso que as fotografias tenham sensibilidade. É preciso que... Porque depois quando a gente vê esses casamentos e essas coisas, vemos sempre as mesmas lentes. Vemos sempre as mesmas... A 70-200 está lá sempre. E por aí fora. Porque não querem estar lá perto para não estragar a festa. Estão um bocado mais longe e eu compreendo isso. Mas as mais originais que eu já vi num casamento foram com lentes primes muito pequenas, com distâncias focais muito curtas. E eram fabulosas. Eu fiquei impressionado com a qualidade as lentes eram boas e a máquina também, mas fiquei impressionado com a qualidade das fotografias daquele casamento. As pessoas que se casaram devem ter ficado muito contentes com aquelas fotografias. Pronto, era isto que eu tinha para dizer. Espero que continuem com boas fotografias, espero que continuem com saúde, boas festas, boas entradas. Este foi mais um vídeo que só estava em inglês e agora já está em português. Este foi o motivo de eu tirar de lá o equipamento, porque realmente a sensibilidade e a ideia de que o fotógrafo é muito importante quando mexe numa máquina, tem que estar em cima da mesa e as nossas ideias e os nossos pensamentos e programar bem quando vamos fazer uma coisa. Comecem a pensar em projetos. Fazer um projeto sobre um determinado tema. Isso é interessante. É muito interessante e pode levar a fotografias espetaculares, lindíssimas, e não estarmos a ver mais do mesmo, em que vemos pessoas a fotografar sempre a mesma coisa, a fazer sempre a mesma coisa, com altas edições, grandes edições que até são inventadas e que não sei quantos. Eu não sou contra isso. As pessoas podem pôr na edição, podem pôr até podem pôr a lua dentro de casa. Para mim, isso não me diz nada, mas não são as fotografias que eu mais gosto. Agora fotografias que estão muito bem feitas, que estão muito bonitas, estão muito coisas, a mim não dizem-me muito pouco, não é? Dizem-me muito pouco acerca da sensibilidade dessa pessoa. E era isto que eu queria dizer, é que a sensibilidade vale mais. Uma imagem vale 1000 palavras, mas se a imagem nos tocar, não vale 1000 palavras, vale milhões de palavras. E há fotografias muito boas, mas que não demonstram qualquer tipo de sensibilidade. Demonstram a parte técnica. É muito boa a tirar fotografias, ou é muito bom a tirar fotografias. São, mas a questão é, e a sensibilidade? E a ideia que está por trás daquela fotografia, aquilo até onde nos leva aquela fotografia a pensar, não é? A fotografia é para apreciar, não é? E hoje em dia, com esta coisa do Instagram, do Facebook, então não sei o que é passar fotografias umas atrás das outras, portanto, os livros, as exposições e as fotografias impressas
levam mais tempo a ver levam mais tempo a ver e eu já cheguei a estar quase uma hora numa fotografia. Era grande também, mas pronto, mas tive quase uma hora porque a fotografia impressionou-me tanto, não vou dizer qual é, não interessa, não interessa, mas pensem nisso, isso é que nos faz andar para a frente e pensar nos projetos que temos para fazer. Não tanto que a fotografia seja boa, esteja bem, ou melhor ou pior, mas se mostrar a ideia que está por trás, ela prende-nos a atenção e prende-nos a nós próprios. E é isso que eu não tenho visto muito. Não tenho visto muito. Vejo muita gente com fotografias muito boas, com centenas de gostos, milhares de gostos, com não sei quantos. Mas aquilo diz-me muito pouco. Diz-me muito pouco. Não me chega à alma. Não chega à minha alma. Por isso é que eu digo. Não é a câmara, não é o equipamento, não é a objetiva que vai chegar à alma. Não é a edição que vai chegar à alma. Não é isso. São as nossas ideias e conseguir transpô-las para a fotografia. É aqui que está a dificuldade. Não é fácil, não é fácil. Pode demorar anos, mas pensem nisso e comecem a pensar bem em fazer uma coisa dessas. Mas pronto, esta foi a razão de eu tirar do website todo o meu equipamento, porque eu acho que não era importante. Não era importante. Isto agora se calhar já não vem muito a propósito, porque as pessoas agora que foram ao website já não viram lá o equipamento, mas houve quem me tivesse visto. E realmente deve ter visto muito equipamento. Aliás, algum deles já nem o tenho. Algum deles já nem tenho. Estão a ver? Tinha feito e tinha posto dentro do website o equipamento e agora já nem é aquele. Em algumas coisas já nem é. Portanto, as coisas podem mudar, eu posso vender, mas não propriamente por eu comprar equipamento. Também posso comprar, mas sobretudo é mais uma troca do que propriamente uma compra, não é? É do género, vendo 2 ou 3 lentes que não me servem para nada, que não me interessam nada e quero aquela. Pronto, mas quero aquela com uma determinada finalidade. Não estou com as ideias a funcionar de como é que eu consigo fazer determinado tipo de fotografias e isso às vezes é preciso de equipamento, é evidente que nós precisamos de equipamento. Quem é que não precisa de equipamento? Toda a gente precisa de equipamento. Mas lembra-se deste vídeo que eu vi do YouTube, de um profissional e um amador, e deram uma máquina que não prestava para nada ao profissional e deram ao amador uma super máquina. E o profissional fez umas fotos do outro mundo. Portanto, com qualquer máquina nós podemos fazer muito boas fotos portanto, é claro que o equipamento ajuda a quem for bom depois a mexer nelas, como é evidente, a quem for bom depois a editá-las, a quem for bom depois a... Mas não é isso, isto é técnica, só estamos a falar de técnica, não é? Eu quando ouço falar a um fotógrafo de renome mundial, e já falei aqui várias vezes dele, e torno a dizer o nome, Alex Soth, vejam, façam um filme dele, muda tudo para vocês, muda tudo. As fotografias que vocês fazem deixam de as fazer, logo, porque não tem interesse nenhum. Agora, as ideias dele são fabulosas. A maneira como ele pensa e nós podemos, é a sensibilidade dele e é isso que nós temos de encontrar dentro de nós, ok? Fiquem bem, cuidado com o Covid, cuidado com o fim de ano, já vai em muitos casos, não parecem haver muitas mortes, felizmente, mas se os casos aumentarem em demasia, começam a aparecer, não é? Portanto, apesar de ser poucas mortes, quer dizer, morrer pouco pode ser um de nós, não é? Portanto, não podemos estar a dizer que morrer pouco é bom, morrer pouco é mau, morrer é mau, portanto, porque a vida é boa e fotografar é muito bom e espero que tenham boas fotografias e pensem nisso, dos projetos, nas ideias, eu acho que é mais as ideias que mudam a fotografia.
E se não vai ser pelas ideias, então não sei como é que vai ser, porque não é fazer longas exposições muito bonitas, fotografias de interiores muito lindas. Claro que há quem tenha que ganhar a vida a fazer isso, tudo bem. Mas quem não tem que o fazer e quem pode, é tal criatividade e inovação, etc, etc, pode ir lá ou chegar lá através das ideias. Eu acho que a fotografia, como qualquer outra forma de arte, tem que começar por uma ideia. E é as ideias que são importantes e não o equipamento. Ok? Pronto. E foi por isso que eu tirei do site. Um abraço a todos. Um bom ano. Corra tudo pelo melhor. E já sabem. Gostem ou não gostem. Comentem. O que é que acham sobre isso? Sobre isto? Porque isto, eu estou aqui a falar de fotografia, não é muito popular eu estar aqui a falar de fotografia, não é? Não é muito popular, sobretudo para as marcas, não é? Sobretudo para as marcas, porque eu não venho aqui dizer que aquela marca é melhor que a outra, está tudo estragado. Está tudo estragado. E, portanto, não sou propriamente uma pessoa para fazer comparações entre esta marca ou aquela marca. Eu com qualquer máquina posso fazer boas fotografias e más fotografias. Com qualquer máquina, pronto. Portanto, não depende, ou seja, não depende da marca, depende de mim. Depende de onde eu estou, onde eu enquadro, como eu faço a composição e depois da ideia que eu tenho. É com esta ideia de um mundo melhor, de fotografias melhores e de projetos melhores e saúde que me despeço e não sei se este ano farei mais algum. Acho que não há mais nenhum assim importante que tivesse só em inglês e faltasse falar em português. Um abraço a todos.